rigor acadêmico, vamos dizer assim, eu faço questão de, ainda que breve, falar alguns apontamentos acerca do currículo do professor Sérgio Borja. O professor Sérgio Augusto Pereira de Borja, ele é advogado, é professor universitário, certo? Um dos pontos marcantes, quem sabe, o professor Sérgio pode até evidenciar isso no decorrer da fala, mas um dos pontos notórios da trajetória da advocacia, da vinculação com o direito público, foi que ele foi o primeiro brasileiro, né, a pedir, a realizar, né, o pedido de impeachment, né, do então presidente Fernando Collor, né, e eu acredito que no decorrer dos demais presidentes também tenham feito, né, acredito eu. Além disso, o professor Sérgio Borja, ele é acadêmico, integrante, né, sou da lista da Academia de Letras, certo? Ele tem diversas obras publicadas, né, em diversas áreas do direito, inclusive poesias, ele tem diversas publicações, inclusive uma obra sobre impeachment, né, que é muito interessante. E no decorrer da vida acadêmica, ele exerceu conferencista, né, realizou conferências em diversos países, né, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, aqui na América do Sul também. E na academia, ele, em especial, eu acredito que, entre outras instituições, mas as mais importantes na sua trajetória, foi a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde foi titular de Ciência Política, Direito Constitucional, né, professor? E também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também onde foi professor de Teoria Geral do Direito, Direito das Obrigações, enfim, outras tantas disciplinas tão importantes. E para a vida profissional, vamos colocar aqui, a advocacia, eu só cito que o professor Sérgio Borja é titular da comenda Oswaldo Vergara, é um comendador, então. E cito só isso, né, só isso, até meio que ironicamente, para quem não sabe, essa comenda é a mais alta comenda da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, currículo nós temos, né, encaminhei o texto prévio para leitura de todos, nosso tempo aqui compartilhado com o professor, e lhe passo a palavra, professor Sérgio, para em torno de 30, 40 minutos falar sobre a Guerra das Moedas, né, e essa relação com o Estado, né, enfim, no momento atual que nós vivemos. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao André Bindé, professor de Direito Administrativo, ex-aluno, né, a distinção, o prestígio, o destaque de me obsequiar, me colocar, me dar a palavra frente a um auditório, a um público tão específico, tão bom como esse de Santa Catarina, e também, como nós estamos no meio social aqui, é um público que engloba todo o planeta, né? Nós não estamos restritos ao Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Me apraz muito, sabe, falar com Santa Catarina, porque o meu pai, a origem da família do meu pai é toda catarinense, né? Agora mesmo, antes da colocação do debate, eu estava falando das minhas viagens, quando pequeno, né? Até que passei em Tijucas, porque parece que é o campus de Tijucas da Universidade do Vale do Itajaí, né, que está prestigiando esta fala e esse meeting, né? Meeting. Então, nós vamos falar sobre essa temática do direito constitucional e a Guerra das Moedas. As pessoas que ouvem pela primeira vez esse tema Guerra das Moedas pensam que é uma guerra, a guerra que a gente conhece sempre, que tem aquela do Sun Tzu,
a guerra do filósofo, né, vários filósofos que falam sobre a guerra, Clausewitz e outros, né? Mas a guerra não é uma guerra utilizando armas, revólveres, canhões, marinha, aeronáutica, toda essa coisa. É uma guerra de valores monetários e é uma guerra internacional, porque nós sabemos que a moeda começou, a cunhagem da moeda, e a moeda começou como uma das primeiras atividades do Estado Nacional, inclusive consta na Constituição Federal que a moeda brasileira, né, no caso o real, já foi cruzeiro e outros nomes teve, né, que ela tem cunho forçado, circulação forçada no Brasil, né? Mas existem moedas que são internacionais. Por exemplo, o dólar domina 70% de todo o comércio internacional. E essa dominância do dólar e a luta do dólar com outras moedas, né? Por exemplo, o yuan, né? O renminbi, que é a moeda chinesa, né? Ela causa distúrbios na interação comercial e também na superestrutura jurídica, nos modelos jurídicos dos Estados nacionais. Do ponto de vista jurídico, né, nós tivemos colocações como Rudolf Stanler, um jurista, filósofo, né, que falou que o direito era a forma e a economia a substância. Então, mostra esta visão, né, que há um processo interativo, um processo de dependência da economia e o processo jurídico, de interdependência, de afetações mútuas, né? Também outro filósofo, grande civilista, Rudolf Hering, colocou também que o direito é um interesse juridicamente protegido. O interesse é aquela visão econômica, né? O patrimônio, ou interesse imaterial, ou material, né? Patrimonial, né? Então, e além desses filósofos, de forma metajurídica ou da forma econômica, e esses juristas anteciparam o pensador marxista, né? Marx, né? Ele colocou na ideologia alemã, que é uma obra dele, né? A colocação exatamente de dois conceitos, infraestrutura e superestrutura, que é essa visão jurídica do Rudolf Hering, que o direito é a forma e a economia é a substância. Ele colocou a seguinte condição, que existe uma superestrutura, que seria o direito constitucional, o direito administrativo, né, as formulações jurídicas, né, e também a infraestrutura, que seria a economia. E as duas áreas são interdependentes e interferem uma na outra. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos dar uma visão agora da Guerra das Moedas, e a afetação dessas guerras das moedas, as moedas internacionais no comércio internacional, que afetam as superestruturas jurídicas dos países, dos Estados nacionais, e afetam da mesma forma a sua moeda, né? Os Estados nacionais, eles tiveram seu início, o Estado moderno, né? Em 1200, 1100, 1100 e poucos, né? Começaram exatamente por aquelas funções, a função de segurança, né, que são os exércitos, a função de jurisdição, dizer o direito ao caso concreto, quando há litígio, né, entre as pessoas, os estados ou as pessoas, então foram criados juízes, né, jurisdição, jurisdicêria, competência, e também a moeda, né, houve a criação da moeda. A moeda aparece, né, se a gente vai fazer um estudo da moeda, os primeiros, né, utilizavam conchas, até animais, pecus,
pecus é gado em latim, pecunia, pecuniário, vem de pecus, né? Porque utilizava-se o gado. Salarium, sal, né? Foi utilizado também como moeda, né? As conchas, né? Então, até se chegar aos metais, e os metais nobres, né? Cobre, manganês, ferro. O ferro já não é um metal nobre porque enferruja, mas a prata e o ouro, né? Então, houve uma fase monetária de metalizada, né? De metais. E quando existia essa fase de metais, ouro e prata, você tem uma moeda com ouro ou prata, você quita a dívida. Você não tem você não está dando um crédito ou pagando a futuro. Você quita imediatamente a dívida. Então, teve problemas de guerra de moedas antigamente, mas era sobre o problema da rigidez, ou, quero dizer, da pureza de ouro ou da pureza de prata, porque as pessoas também, os titulares, os governos também, no tempo antigo, do Estado antigo, né, passaram por crises também. Como eles não tinham muito ouro ou muita prata, eles diluíam esse metal e criavam também um processo inflacionário que lesavam os donos, os que recebiam as moedas, por ter menos ouro, ou menos prata, menos conteúdo, né? A partir de um determinado momento, foi a invenção do papel, né, que se passa, vem do papiro, né, que vem dos egípcios e vai cada vez aquilo se aperfeiçoando mais. Nós chegamos ao papel moeda. Papel moeda. O papel moeda é uma moeda fiduciária, de fidúcia, confiança. É em confiança. Ela não solve imediatamente a dívida. É uma promessa de solver a futuro. Tá? Então, os estados nacionais, em confiança, passam a emitir bilhetes em papel, uma moeda fiduciária, que pode ser trocada mais tarde por prata ou ouro, né? Coisa assim. Tá? Eles têm, depois antes da Segunda Guerra Mundial, em 1943, 44, eles se reúnem em Bretton Woods, os países todos, né? E combinam, acerto, e lá estavam grandes economistas, como Dexter White, e também o grande economista inglês, né? Eles combinam que a moeda, ela passa a ser, a moeda internacional passa a ser o dólar, né? E o dólar, a partir daquele momento, tinha que ter uma correspondência de 35 onças Troy em ouro, que era depositado tudo em Fort Knox, né? Então, a moeda americana assumiu essa visão, uma visão de moeda internacional, né? A partir de 1961, um economista belga escreve o Dilema de Triffin, Robert Triffin, escreve o Dilema de Triffin. Ele descobre que o americano emite moeda, ele imprime a moeda papel, que é uma moeda fiduciária, sem ter o correspondente, o valor correspondente em ouro dentro do Fort Knox. Então, existe uma emissão indébita, né? Que se os bilhetes fossem cobrados dos americanos, eles não teriam como pagar. Isso cria uma crise política, econômica, social muito grande, porque o general de Gaulle, que era o presidente da França, cria essa crise, cria a crise com o Canadá, que também tinha Quebec, né, que tem uma interferência francesa, de colonização francesa, de civilização francesa, e criou uma crise muito grande em todo o mundo, né? Desde aí, nós sabemos que há um processo de expansão monetária, porque a moeda é um crédito. Assim como nós temos os créditos dos bancos, os créditos das empresas, nós também temos o crédito público. O crédito é um débito a futuro, né? É uma promessa a se pagar ao futuro.
Então, se você tem uma expansão monetária, uma emissão monetária, né? E você não tem como pagar no futuro, isso vai à quebra, falência, tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo, porque quando eu era pequeno, eu brincava tinha no meu pátio um brinquedo, assim, eu tinha cidades, tinha um estado, assim, né? E eu fabricava carrinhos e coisas, tudo de lata, assim, né? E eu botava os meus amiguinhos, comprava e vendia aquele negócio todo, e a gente brincava um brinquedo altamente complexo, como se fosse cidades e estado, tudo aquilo, né? E eu tinha uma moeda, que eu instituí a moeda, que era a fichinha de tampinha de garrafa, de cerveja, de refrigerante, essa coisa. O que acontecia é que a gurizada ia lá na frente do boliche do seu Zé, num bar lá, e pegava as tampinhas que eram despejadas na rua e me compravam tudo a troco de nada sem trabalharem, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o papel e imprimi um carimbo, né, que tinha da roupa de lavar a roupa que a minha mãe mandava para a lavanderia. Aquele carimbo, eu carimbava o papel e não podia haver uma expansão, uma falsificação, uma emissão, sabe, fora da, né? Então, aos guris, meus amiguinhos, para estarem no brinquedo, tinham que trabalhar ali, trocar e produzir brinquedos, produzir coisas para trocar peão, bolita, tudo, né? Para poder trocar por aquele papel que tinha uma validade entre nós, né? Os países estão nessa expansão monetária, e isso existe uma placa de dólar que domina 70% do mundo, e o chinês, que recebeu, após a Guerra da Coreia e após a quebra da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que isso é em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o Muro de Berlim, que é em 1989, a URSS, ou Rússia, a antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tinha se metido na Guerra do Afeganistão, que teve um efeito semelhante à Guerra do Vietnã para os Estados Unidos. Só que a URSS tinha o produto interno bruto semelhante ao Brasil, e foi a falência em si, mesmo com as reformas de Gorbachev, né? Todas as reformas que ele fez, Glasnost e todas elas, né? E isso implodiu, né? E Nixon foi à China e fez um acordo com o Lin Biao, né? E conseguiu, vamos dizer, fazer com que houvesse. Nós começamos com todo aquele processo de Bretton Woods, que é o multilateralismo, né? Que é o comércio internacional, aquelas visões de Wilson, né? Que trata as relações internacionais, da paz, né? E da harmonia entre os países, para prever e se precaver das guerras, né, que são lutas por mercados, né? Então, houve um processo de transbordamento dos capitais dos países centrais, e a China, num acordo com a ditadura comunista, que está até lá, está até hoje ali, né, recebeu o aporte desses capitais e também das patentes, né, que se transferiram, e começou a trabalhar. O que ela tinha em vantagem? Ela tinha em vantagem o pessoal, as pessoas, os operários. A China tem 1 bilhão e 400 milhões, né, que é a população. Né? 800 milhões de pessoas são operários ou trabalhadores. 800 milhões de pessoas, de trabalhadores, é maior do que toda a quantidade de habitantes das 3 Américas. Vocês imaginem isso, o poder, né, o contingente de trabalhadores que tem. E esses trabalhadores sem direitos sociais. Então, agora, eu vou mostrar aqui os modelos constitucionais que estão enfrentando o dumping social, que é a ausência de direitos sociais, né? E o dumping monetário chinês. O que é dumping social? É que o custo das mercadorias chinesas sai muito barato porque não tem custo social, não tem custo de direito do trabalho, custo previdenciário, porque eles não têm leis trabalhistas, né?
paradoxalmente, contraditoriamente, um regime comunista que prima pela elevação, pela igualdade dos trabalhadores, priva esses mesmos trabalhadores, paradoxalmente, contraditoriamente, desses direitos trabalhistas. E também a moeda chinesa, quanto mais o dólar baixa e vai tentando chegar perto do renminbi ou perto do yuan, eles também vão rebaixando e batendo em retirada, o que baixa o custo das mercadorias, torna as mercadorias muito baratas. Então, eu vou mostrar aqui 3 modelos constitucionais. O modelo do ser e 2 modelos do deve ser. E vou desenvolver, assim como Hegel desenvolvia, um modelo dialético de tese, antítese e síntese, que são a luta, ou é a mudança entre esses 3 modelos constitucionais. O primeiro modelo constitucional, eu vou mostrar aqui, ó, aqui tem um círculo que é translúcido, ó, e tem outro branco, né? Então, são duas esferas que estão aqui. Esse modelo que eu estou mostrando aqui é o modelo norte-americano. Tem 2 esferas. Uma esfera, que é essa aqui, ó, uma esfera pública e uma esfera privada. Tá? É aquilo que os romanos, o Domício Opiniano dizia, né? O interesse individual, ele classifica ou identifica a zona do indivíduo, a zona individual. E o interesse coletivo é o público, né? Mas isso também está na trilogia Liberté, Égalité, Fraternité. Essa trilogia não é simplesmente um tríduo de palavras de forma simples, mas é um símbolo semiótico altamente rico que, num resumo, explicita toda a construção do Estado Nacional e a sua Constituição, porque a liberdade é um estar do eu, o indivíduo, ego, egoísmo, surge a palavra egoísmo. Então, a primeira coisa que nós temos é a sociedade civil, né? A sociedade civil. E a igualdade é uma relação entre o eu e o outro eu, não de forma psicológica ou na forma da acepção freudiana, mas na acepção do léxico, da palavra, da explicitação do latim, né? O outro eu, o alter ego, alter ego, que é a palavra altruísmo, os que pensam nos outros, né? Então, é a visão coletiva, como o domínio... A ideia do próximo. Como? A ideia do próximo. Isso é Norberto Bobbio que faz essa classificação, né? O jurista, jurisconsulto, Norberto Bobbio. Então, o que acontece? Os americanos têm 2 áreas, uma pública e uma privada. A área privada, ela é regulada pelos direitos por um balizamento, que é a parte dogmática. Uma Constituição, quando a gente vai fazer a leitura, tem uma parte dogmática e outra orgânica, porque a Constituição americana é dual. A Constituição americana, eu digo uma Constituição liberal, né? O liberalismo político, que é a acepção ideológica, política liberal, né? A papisa do liberalismo, que é a Ayn Rand, que criou um livro que se chama O Egoísmo Racional, né? Então, o liberalismo tem a acepção que, rumando pela porta da liberdade, do individualismo, do egoísmo, ele vai chegar ao dia do aperfeiçoamento e da dissolução, da extinção total do Estado. Mas, num primeiro momento, ele cria um Estado dual, onde ele vai ter uma parte orgânica, que é o Estado, com 3 poderes, 3 funções do poder, né? E uma parte dogmática, ou a sociedade civil, que é uma zona de exclusão, ou uma zona de franquias, onde os direitos inalienáveis balizam essas franquias. Quais direitos inalienáveis?
a liberdade, a igualdade, a privacidade, né? O direito de propriedade, todos os direitos de primeira geração, né? Os direitos do constitucionalismo, do primeiro constitucionalismo, das revoluções burguesas, da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, uma de 1789, a Revolução Americana de 1776, com a Constituição, com os 10 artigos da Confederação em 1777, e a Constituição em 1787, com 7 artigos, e em 1789, as emendas, né, ao Bill of Rights, que é colocado na Constituição americana, né? Então, esse é o primeiro momento. Se eu tenho uma tese, que é o capitalismo, o liberalismo, que tem uma liberdade total, né, em que o Estado não se imiscui, não se mete, é o chamado Estado gendarme, né, laissez-faire, laissez-passer, le monde va lui-même, né? Se eu tenho essa visão, deixa estar, deixa passar e o Estado vai por ele mesmo, a mão invisível do mercado, eu vou ter, se eu tenho a tese, eu vou ter uma antítese, que é uma visão contrária a essa visão aqui, né? Então, eu vou ter uma fase, duas partes, dual, mas sobrepostas, ó, sobrepostas. Qual é a antítese do capitalismo? É o comunismo, né? Por que são... Se eu tinha aqui Sol, Lua, né, de forma mnemônica, eu estou criando essa coisa, estou criando essa fala, né? De forma mnemônica, eu vou ter aqui no comunismo um eclipse total da Lua. Um eclipse total da Lua, ou do Sol pela Lua. Porque o Sol é a sociedade civil, que tudo produz. E o Estado é uma luz reflexa da sociedade civil, porque ele vive de impostos, vive do que a sociedade civil produz. Então, no Estado dual capitalista, né, no liberalismo, o Estado é reduzido, é muito pequeno, cobra poucos impostos porque tem poucos custos, né? O custo é reduzido, é segurança, moeda e algumas coisas assim. Não faz estudo, não se mete em medicina, fazer hospitais, não tem universidades, né? Essas coisas todas, né? Bom, o modelo russo, ou modelo socialista, comunista, é sobreposto, porque naquele trio liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, eles foram pelo caminho, pela porta da igualdade, porque são socialistas, né? E como eles constatam que a igualdade não existe, ela é só jurídica, mas não existe de fato, eles querem criar a igualdade econômica entre todas as pessoas, igualdade de cores, igualdade disso, igualdade daquilo. Então, eles colocam o Estado como fiador dessa igualdade e o Estado cria a ditadura do proletariado, porque na concepção marxista existe uma luta de classes e a classe e o proletariado, que são os mais pobres, os menos aquinhoados, tornam todos iguais, todos como se fossem proletários. Isso deve ser assim, né? Mas a história a história provou que não foi assim. O século XX foi o século que provou que não funcionou, o marxismo-leninismo não funcionou, porque todos esses modelos fracassaram e foram deturpados por elites que se apossaram do poder e refundaram o capitalismo de Estado, né? Que botou por terra todo esse idealismo, né? Que na realidade não conseguiu se efetivar, né? Mas o regime do deve ser, esse regime de deve ser, é um Estado totalitário de eclipse total da sociedade civil, e esse Estado fica verificando, não mede, não tem mais, as pessoas não têm direito o seu direito de ficar em casa, de privacidade, tudo, se eles existe um partido único, não existe alternativas, né? Tudo é uma visão única, né? Unitária, e essa ditadura é o que a gente conhece, que está na China comunista e foi na URSS, e são modelos que têm fracassado ou têm sido
alterados violentamente, como o regime chinês tem alterações, sabe, ao marxismo-leninismo, né, porque ele trabalha, é um regime, de certa forma, capitalista, né, com que utiliza, é um regime granchista, utiliza uma fórmula em simbiose do capitalismo com o comunismo, né, uma coisa assim, né. Se nós temos a tese, o capitalismo, a antítese, os regimes socialistas, que são essa coisa aqui que eu coloquei, um regime dual sobreposto ao Estado à sociedade civil, nós vamos ter uma terceira alternativa que seria a síntese desses dois modelos. Não seria nenhum nem outro, ou seria uma mesotes aristotélica. Como o egoísmo é um extremo e o altruísmo é outro extremo, e os filósofos viram que com egoísmo e altruísmo eles não conseguem se unir, ficam duas paralelas que nunca se juntam. Então, o único jeito de efetivar a irmandade ou a fraternidade, o amor entre as pessoas, seria aquela em que se cria a chamada social-democracia, que é um regime de meio termo, um regime sobreposto, em que o Estado se sobrepõe parcialmente à sociedade civil, interfere de forma parcial. Então, eu continuo com duas partes, uma parte orgânica da Constituição, que organiza o Estado Nacional, organiza os poderes, o poder, que tem três funções, organiza o Estado no espaço, que é Estado unitário ou Estado federado, né? E depois eu tenho uma terceira posição, que é um terço gênios, que é uma zona de sobreposição no Estado, na sociedade civil, que se chama, essa zona de sobreposição, onde existe o direito social. O direito social. O que é o direito social? É o direito do trabalho, o direito agrário, o direito previdenciário e tantos outros direitos em que o Estado Nacional interfere como um terceiro para suprir a falta de igualdade dos hipossuficientes. Porque essa teoria aqui não deixa de ser uma derivação marxista, só que é uma derivação da forma alemã, né? Alemã, mais vinda da Alemanha, porque Marx dizia que as revoluções comunistas se dariam nos países capitalistas mais desenvolvidos, seria a Inglaterra e a Alemanha. E não aconteceu isso, né? Não aconteceu nada disso. E, na realidade, aqui, concomitante à Revolução Russa de 1917, de outubro, houveram duas revoluções. Uma no México, em 1910, que vai terminar com a Constituição de 1917, né? Em que Porfírio Dias se recandidata pela 7ª vez, com 70 anos, né? E o general Madero, os generais Pancho Villa, né? E outros, né? Se colocam contra, né? E criam essa Constituição mexicana, que é um parâmetro, né? Em 1917. Também a Constituição alemã... Só fazendo um parênteses, a primeira da América Latina, né? Da América. Social-democrata. E depois a Constituição de Weimar, Constituição Weimariana, né, de 1918, porque é uma revolução também na Alemanha, uma revolução socialista, só que ela não toma o caminho que os bolcheviques deram na Rússia, porque lá na Rússia existiam os bolcheviques e os mencheviques de Kerensky. E os bolcheviques de Lenin, né, tomam outro caminho e vão para expulso até depois com Stalin, né, expulsa aquele Trotsky, né, que vai morrer depois no México, né? Mas na Alemanha são os espartaquistas, Rosa de Luxemburgo e Liebknecht, que criam um terceiro gênero, que é essa social-democracia ou a República Weimariana, né? E esses direitos sociais. Mas nós tivemos aqui no Brasil também quem entra com essa visão social-democrata é a Revolução de 30, né? A Revolução de 1930, de outubro, Getúlio Dornelles Vargas e os tenentes, né? Que é a Revolução, o tenentismo do cedo, que eu chamo.
E a Revolução de 1964, o golpe de Estado, o que queiram, é o tenentismo do Tarde. Os tenentes Juarez Távora e Cordeiro de Farias já eram marechais e continuam dentro do Exército Nacional aquela mesma doutrina anticorrupção e social-democrata, que é um meio termo entre o capitalismo e o socialismo. Mas nós também tínhamos aqui uma grande influência dos Estados Unidos da América, porque em 1929, nos Estados Unidos da América, houve uma grande crise capitalista, um crash, uma quebra da Bolsa de Valores, e isso afetou todos os mercados internacionais, né? Com queda de dólar, queda da libra, tudo isso. E surgiu um grande político, Franklin Delano Roosevelt, né? Que criou uma nova política, que é o New Deal, o novo caminho, né? Através do Maynard Keynes, né? John Maynard Keynes, que é aquela do investimento do Estado dentro de um regime social-democrata, né? Esse regime, no Brasil, criou um bloco constitucional que passa pelas constituições de 1930, nós não temos Constituição, em 32 nós temos uma Revolução Constitucionalista, porque Getúlio Vargas não fazia a Constituição, e em 1934 nós temos a primeira Constituição Social-Democrata. Depois, em 1937, mesmo com a ditadura, um modelo de Piłsudski, do general Piłsudski, um regime ditatorial, né, que extinguiu a Federação Nacional de 1891, da Constituição de 1891, né? Nós vamos ter aí uma ditadura até 1945, quando termina a guerra, cai também Getúlio Vargas, e aí nós vamos ter a Constituição de 1946. Depois isso vai em 1967, 69, que são, pode-se dizer, ou pode-se colocar em xeque, né? Se é Constituição ou não, se teve poder constituinte ou não, mas são consideradas Constituições de 67, 69, que é do tenentismo do Tarde, que não mexe, não altera uma vírgula do constitucionalismo social brasileiro, que é um bloco constitucional que chega até 1988, se aprimora mais em 1988, né? Alargando essa parte aqui social, ó, essa parte, esse meio termo aqui, se alarga ainda mais de direitos de igualdade, direitos sexuais, direitos do consumidor, né, que são todos incorporados aqui nessa fase social, porque nós temos os direitos de primeira geração, que são os direitos liberais ou direitos formais, né, do capitalismo, os de primeira geração, a igualdade, a propriedade, isso, aquilo, tal, né? Depois nós temos os direitos sociais, que são os direitos de segunda geração, ou os direitos chamados direitos materiais. Por que materiais? Porque o Estado necessita criar mecanismo como Justiça do Trabalho, ou mecanismo de defensoria pública, né? Para defender aqueles hipossuficientes, ou até a promotoria pública, que conforme o artigo 129 da Constituição Federal, tem ações, sabe, não só para defender patrimônio público, ecologia, não, todo expandiu tudo isso, né? Ora, o que eu quero colocar? Eu desenhei até agora 3 modelos constitucionais. Um tese, que é o capitalismo, um regime de antítese, que é o socialismo, né? E um regime de síntese, que é a democracia social. Ora, esses regimes, que são superestruturas, eles têm custo. Esses regimes deve ser o regime do capitalismo, é o regime do ser. O custo é baixíssimo, porque eles não pagam previdência social, eles não têm sistema médico de saúde. Os Estados Unidos agora teve um alastramento incrível, porque o povo não tem o SUS, não tem sistema de saúde, não tem sistema financiado publicamente. Por exemplo, os meus alunos que queriam estudar no exterior, depois de fazerem a graduação, querem mestrado, doutorado, eu digo assim, olha, se você é pobre, né, vá para a Europa, estudar na Europa, ou estuda em Portugal, ou estuda na Espanha, ou estuda na França, ou na Itália, conforme a língua que souber, né? Mas não vai estudar em país anglo-saxão,
porque a Inglaterra e os Estados Unidos são capitalistas e tem esse regime, e as faculdades, universidades são todas pagas. Se o cara quer entrar em Harvard, Yale, né, Columbia, tal, ou consegue uma bolsa, se o cara não tem dinheiro, ou tem que ser muito rico, porque isso custa milhões. É milhões. Se o cara não tem uma bolsa, não consegue estudar nos Estados Unidos. Né? Não adianta saber inglês, não vai conseguir, não, porque é pago, todo o estudo é pago. E a mesma coisa se você for viajar e não tiver seguro, e acontecer algum incidente num país desses capitalistas, você está ralado, vai ficar devendo em dólar, não pode nem entrar mais lá, né? Eu já tenho amigos desse tipo, né? Agora, pessoas que vão estudar na Itália, em Portugal, na Espanha, né? Na Europa, que é social-democrata, como o Brasil, ou como o Brasil, que ainda tem estudo público, porque os liberais aqui querem terminar com esse estudo, né? Os liberais querem terminar com os médicos, agora, se não tivesse na Covid-19, se nós não tivéssemos toda essa estrutura social, nós estaríamos no mato sem cachorro, né? Só os ricos que se salvariam, porque essa pobreza já está difícil, porque não tem recurso, né? Então, o sistema brasileiro é um sistema social-democrata. O que tem que ver Guerra das Moedas com todos esses 3 modelos constitucionais? Tem que ver que a Guerra das Moedas ataca os regimes com custo mais alto, porque para manter um Estado, vamos dizer, do Estado dual tipo comunista, é caríssimo. Tudo é o Estado que faz, as estradas é o Estado que faz, os colégios, tal. Então, o que aconteceu com as ditaduras comunistas frente à exportação das mercadorias chinesas? Implodiu todo que é regime, todo o norte da África caiu, todas as ditaduras caíram todas, os regimes, a Venezuela está em colapso total, né? E todos os outros países, deu revolução em tudo que é país, todos os países. E os regimes sociais democratas também não é tão caro como um regime comunista, a manutenção disso, mas é caríssimo também, porque o Estado tem que cobrar impostos. Cobrando impostos, o que ele faz? Aumenta o custo da sociedade civil, dos empresários, que ficam abafados, ficam asfixiados por uma série de regulações ambientais, regulações disso, regulação trabalhista, regulação de segurança, todo aquele acervo protetivo que retira a competitividade, a concorrência das mercadorias a serem exportadas, que não conseguem superar, né, o regime comunista chinês. Por que o regime comunista chinês não tem direitos trabalhistas, não tem direitos previdenciários, embora seja comunista? Esse é que é o processo, né? E o regime capitalista? O regime capitalista é o único que consegue enfrentar ainda o regime comunista, porque não tem custo social, né? O que acontece também é que eles foram ficando só com a caixa preta das mercadorias altamente complexas na produção e foram colocando aquelas mercadorias mais simples, né? Passando para esses países do leste, do sudoeste asiático, como China, Coreia e tal, né? E aí faltou trabalho para aqueles que chamam, aqueles que estão na rua nos Estados Unidos, né? O homeless, né? Que perderam seus lares, né? Homeless, né? Então a gente vai... Esse tempo aí viajei para a costa leste, costa oeste, e notei muito esse problema muito grande. E o que o Trump, né, agora está tentando efetivar através da guerra comercial, que é parar com as importações ou taxar as importações da China comunista, que deprime toda a estrutura interna americana, né, sobrecarregando com problemas sociais muito grandes, né, de exclusão social, agravando o capitalismo americano, como aqui no Brasil, o Plano Real, que colocou a moeda brasileira ao preço do dólar. Nós escrevemos esse livro aqui, ó, Guerra das Moedas, exatamente, e o artigo que o professor passou para vocês, Guerra das Moedas, foi escrito em
1987, né? 88, né? E esse livro, Guerra das Moedas, explicita esse problema de um país com moeda baixa, fazendo dumping monetário, que é com a moeda muito baixa, faz um tipo de um ariete, né? Ou um cavalo de madeira, né? Para invadir o sistema monetário do outro país e a estrutura internacional dessa moeda. Então, o Brasil colocou a moeda ao preço do dólar, com o Fernando Henrique, no Plano Real, todo mundo diz que é muito bom, né? Isso foi um colapso total da estrutura estatal, a dívida nacional de 4 trilhões de reais, que está para 5. Isso vai muito mais, porque a nossa moeda está se perdendo, está virando papel, né? A Argentina teve uma perda de 60% no valor da moeda, né? E o Brasil, 30% até agora, que vai mais, né? Então, esse conceito, Guerra das Moedas, surgiu contra todo esse processo que, através de medidas provisórias, reeditadas durante 2 anos, né, sem lei, fizeram com que o real tivesse o valor do dólar, que era, com exceção da Libra, a moeda mais alta do planeta. Ora, se você, para baixar a inflação, você tendo a moeda mais alta, você compra todos os produtos, em vez de comprar da indústria nacional, você vai comprar da concorrência, e a concorrência qual era? São as mercadorias fabricadas no sudoeste asiático, que recém tinha terminado a guerra do Vietnã, Vietnã, Laos, Coreia do Sul e China, né, que forneciam essas mercadorias, que também entram pelo informal, através do descaminho do direito e do contrabando, né, e vão quebrando todos o comércio, a indústria estabelecida, né? Quantas indústrias foram à falência de sapatos, de enlatados, de marcas, de mercadorias todas, né? E a dívida pública também é disso aí, né? Então, a crise social e econômica do Brasil vem exatamente do processo de Guerra das Moedas, como a crise na Europa dos PIGs, né? Que é Portugal, Itália, né? Espanha, todas veio do problema da concorrência chinesa aos produtos de Portugal, Espanha, Itália, porque Portugal, Espanha, Itália, os PIGs estão dentro da Europa, mas não produzem mercadorias altamente sofisticadas com valor agregado, como a Alemanha e como a França, né? Uma lente dessas aqui, por exemplo, que se enxerga perto e longe, uma Varilux ou uma Carl Zeiss, né? Ou até uma japonesa, né? São lentes altamente específicas, custa R$3.000 uma coisa dessa. Aqui não se fabrica essa lente, vai tudo para o exterior, e outras coisas, motores de carros ou coisas, a caixa preta, né? E a China substitui todos esses produtos fabricados no Brasil, e hoje o Brasil voltou ao colonialismo antigo. Aquela época, o ciclo do pau-brasil, o ciclo disso, muito bom, né? Nós estamos com o agronegócio vendendo a 1.000, né? Porque nós temos terras, o multilateralismo, através da moeda internacional ou da moeda única, de uma zona monetária, né? Fazia que se unissem, né? As diferenças econômicas dos países, né? O problema é que nós ficamos com uma crise muito grande, e esse processo de Guerra das Moedas afetou e destruiu vários regimes, né? Vai continuar destruindo, porque há um processo de endividamento cada vez maior. Hoje até eu acho, considero que esse Covid, ou esse vírus chinês, é uma longa mano ou uma continuidade dessa mesma Guerra das Moedas e guerra comercial chinesa, que vocês estão vendo o seguinte: a tecnologia do 4G e do 5G, ou essa tecnologia que nós estamos usando aqui, é a única possível quando nós terminamos com os aglomeramentos
com as junções de pessoas, né? Então, o que esse vírus conseguiu? Fazer exatamente agredir aqueles primeiros direitos, os direitos formais, os direitos liberais do primeiro constitucionalismo, que estavam nas cartas dogmáticas, a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de reunião, né? E isso está criando uma crise poderosa, porque nós só podemos nos reunir através dessa tecnologia de computação, dos smartphones, né? Essa coisa toda. E o chinês, através da Huawei, né? Criou, já está com a tecnologia 5G e 6G, que faz download, né? Upload e download rápido, em questão de segundos, e que os nossos telefones 4G americanos e de outras nacionalidades, ou coreanos, não têm velocidade para acompanhar. Por isso que o americano está muito assustado com isso, e todos estão assustados, porque a guerra moderna, eu acho, não é mais uma guerra que extermina o Estado, o planeta, né? Se nós começarmos a lançar todo o poder atômico através de bomba atômica, há uma conflagração universal, como houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que tudo é possível no ser humano, um predador, né? Como Hobbes dizia, né? Nós temos uma substituição desse tipo de guerra por um jogo de xadrez altamente sofisticado, em que eu considero a teoria, a hipótese muito plausível de que esse vírus e as transmutações desse vírus com reinfecções, né, que de uma pandemia se transforme numa endemia, que primeiro já elimina os velhos todos. Eu sou um que estou aqui na trincheira do Covid, como o professor Bindé falou, né, escondido do vírus até que venha uma resposta, uma vacina, mas a vacina vai coibir uma eficácia de um determinado vírus, mas a mutação do vírus, a possível mutação, nós teremos que estar reatualizando vacinas, como nós reatualizamos vacinas da gripe, como nós reatualizamos, temos que andar sempre com essas máscaras, né? E o melhor é viver no campo até no fim, né? Vai começar a ser valorizado o campo, não só pela produção, mas por tudo isso. Agora, eu podia me submeter, apresentado uma visão geral, sabe, a perguntas, porque as perguntas... Exatamente, professor. Sejam muito mais uma complementação e isso. Coisas que eu possivelmente não consegui falar, porque esse assunto é muito complexo, sabe? Tem moedas, criptografia, tudo isso, né? Criptografia... Eu queria em relação com a temática. Oi? Eu queria iniciar justamente esse debate, porque eu acho que a sua explanação foi fantástica, pontuou, né, o aspecto histórico e Sim. contemporâneo também, eu achei fantástico. Eu quero dizer, né, eu fiz o mestrado na Itália. Sim. Da Europa. Sim, porque não tem condição, o cara não tem condição de... não tem condição. No anglo-saxão é $1 milhão, né, para pagar. Exato. E essa questão eu acho que um primeiro ponto que eu gostaria, depois a gente abre também se algum aluno quiser questionar, o Eduardo também ali colocou magnífica, é o tipo de apresentação que deve ser revista de tempos em tempos, colocou a mensagem ali, e depois a gente abre para, se algum aluno quiser questionar, a turma é uma turma pequena, mas depois vai ficar acessível para as demais. Ótimo, estou aqui à disposição. O que eu quero me questionar, e para quebrar o conceito, né, é justamente essa ideia que nós temos, e o Brasil tem, muito específico, de que os direitos primários, vamos dizer assim, a propriedade, né, por exemplo, são direitos positivos, quando, na verdade, né, eles são direitos que são... Exatamente. Eles são direitos que são positivados. Eles são positivados. Exato. Mas, em verdade... Né, a propriedade é exercida erga omnes.
É a abstenção dos demais sobre o que é meu, né? Exato, exato. E isso é uma quebra, porque muitos não percebem, tratam isso como, é meu. Não, não, não é que é teu. Tudo, né? A ideia é que ninguém pode tirar de você. Então é um direito que é negativo, não um direito nessa ideia de positividade. Achei muito interessante. Eu também anotei aqui Agora, para falar. isso se relativiza no Brasil, né? Porque a propriedade tem uma função social. Se essa, Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. os militares é que trouxeram isso com a Lei 4504. Eu, além de professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional, eu fui professor de Direito Agrário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, tem a Lei 4504, de março de 64, que ela torna a propriedade, tem uma função social. Ela tem que ser administrada, tem que ter uma rentabilidade, tem que obedecer parâmetros de contenção climática, de eco, né? E aqui em especial, também ter produtividade. Perfeito. Agora, isso também foi distorcido, sabe? Porque o marxismo no Brasil e as ideologias marxistas inverteram, sabe, a Lei 4504, que é o Estatuto da Terra, e aquilo que foi feito pelos militares para colonizar e expandir o Brasil para o oeste, eles inverteram e começaram a desapropriar a propriedade e perseguir aquelas pessoas contra, sabe, que não compulsavam da mesma ideologia, sabe? Perfeito. E isso num ajustamento com o sistema, porque isso teve um ajustamento, sabe, com o sistema do Fernando Henrique Cardoso, que é a substituição da plantation, que hoje está a 1.000 por hora, pelo sistema just-in-time toyotista do sistema integrado, que seria aplicar a propriedade, que é um grancismo. O Fernando Henrique uniu o capitalismo como os comunistas chineses, o capitalismo ao comunismo. Então, picando a propriedade, invadindo o campo, eles pegavam, botavam uma multinacional como a Perdigão, ou como a Sadia, ou outra assim, que é a indústria integrada, que está com alta vigência, que é altamente produtiva em Santa Catarina, que é uma coisa que vem do Fontana, isso, do senador Fontana, né? Que criou uma revolução econômica em Santa Catarina, um exemplo, né? Mas eles quiseram expandir para tudo isso, para aumentar a produtividade e reexportar aquela área que circulava as cidades de fome, né, para o campo, com o modelo de criar famílias, sabe? Mas isso o que acontece? Eu estou aqui numa zona de colônia, isso empobrece mais. Aqui é uma zona de minifúndio, Mariana Pimentel, que começaram as linha Sambrisson, linha Flores, tal, com 25 hectares. Aí vai nascendo os filhos do colono, vai picando todas as propriedades. Tudo minifúndio com 5 hectares. Só consegue existir isso aqui porque tem o tabaco, que é um tipo de uma maconha, que é tipo de uma coisa que produz morte, sabe, o tabaco, né? Mas sem tabaco, sim, claro, isso aqui não funciona, porque vai dar guerra, sabe? Porque o tabaco num hectare produz 10 mil reais ou mais de lucro, né? Que a outra coisa é a uva, né? Que agora está sendo plantado aqui, que às vezes se produz um vinho muito bom, redime, sabe? Em poucas quantidades de terra, se redime a terra, né? Mas o que está vigindo no Brasil foi a falha da implantação do sistema just-in-time, toyotista japonês, e ficou a plantation, endividada no último estado, porque o capital rendista se apossa das terras dos fazendeiros, dos agricultores, porque esses jogos dadinho contra o tempo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas são invadidos, né? São o capital usurário dos bancos, se aposta, sabe, das fazendas, dos fazendeiros, tudo, né? É um paradoxo que nós estamos vivendo. Exatamente, eu ia colocar que é paradoxal, né? Agora, desculpe que eu fui professor de agrário e picou a bola, eu já saí chutando. Eu não sei se algum aluno quer questionar alguma coisa do professor Sérgio. Eduardo, se tiver online aí, tu colocou algumas manifestações no chat ali, se quiser se manifestar, fica à vontade. Bem.
Até contestando, porque eu estou aqui, quanto mais contestarem ou tiverem uma visão crítica, né, eu posso remodelar a inteligência e tal, vai firmando mais os argumentos, né? Que é uma visão que está sujeita à crítica, né? É uma visão essa. Vamos ver aqui. O Eduardo, abre o áudio aí e pergunta. Ele quer me questionar acerca de criptomoeda. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, estou ouvindo. Boa noite. Grande prazer falar com o senhor. O prazer é nosso ter essa possibilidade de vislumbrar uma palestra dessa com grande conhecimento. Foi difícil até acompanhar o ritmo da história que o senhor contou, mas eu vejo que o professor André se fez um salvaguarda aí, fez a gravação da aula e nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de revê-la. Bom, o meu questionamento, eu já sou graduado em outra área, trabalhei com investimentos há alguns anos, né, venho trabalhando com investimentos há alguns anos, e eu vi essa ascensão da criptomoeda, né, não só da criptomoeda, mas desses ativos digitais que vem ocorrendo, assim, esses últimos anos, né, apesar que lá em 98 já havia um artigo, né, um paper da Universidade de Harvard que falava dessa possibilidade da criação de um ativo digital. Sim. E a minha pergunta, né, não só a minha pergunta, mas a pergunta estatal, a pergunta governamental de todo o país, né, como que, se existe, né, não nem como, mas se existe alguma possibilidade de essa moeda ser um futuro para a moeda corrente hoje, né? Eu vejo que não, porque, na minha opinião, a criptomoeda em si ela não é nem um ativo, ela é uma mercadoria como qualquer outra, né? Sim. Ele não tem lastro, né? Não tem fundamento nenhum para ser negociado como uma moeda, né? Não tem condição e segurança, tanto jurídica como econômica, de ser uma moeda. Mas existe algum modelo que seria possível de implementação? Você vislumbra algo desse gênero? Eu vou lhe dizer com a mesma descrença que o senhor tem, sabe? Eu vou tentar ainda ser crente. É um paradoxo isso que eu estou dizendo, né? Porque, na realidade, eu acho que a moeda vai evoluir para isso inevitavelmente, sabe? Ela foi concha, ela foi gado, ela foi sal, e ela foi metal, e depois foi papel, e ela está imigrando exatamente para esse meio, como o comércio está imigrando. Eu agora estou aqui numa chácara, num campo aqui, né? Não pude comprar, as lojas fecharam todas, e eu não vou dizer o nome das empresas que eu comprei, mas tem empresas enormes que vendem todas as coisas e entregam, sabe, em casa. E essas empresas valorizaram, porque tem o Dow Jones, né, e tem o outro índice, né, que é dessas empresas da internet, né, e cada vez estão valorizando mais. O senhor vê que os maiores bilionários internacionais são o Bill Gates, o Montanha de Açúcar, o Zuckerberg, né, que até nos patrocina aqui o Google, né, o Amazon, aquele chinês também, né, o chinês tem patrimônio incrível nessa área, né, e o Estado Nacional, a gente começou assim, falando isso, começou exatamente por essas funções de segurança, a função também de prestação jurisdicional, mas também a emissão monetária, a moeda, né? E o senhor vê que agora, eu tenho uma filha que trabalha na França, sabe? E ela trabalha exatamente com o quê? Com mediação e arbitragem. Porque a prestação jurisdicional do Estado, esse montão, esse acervo de recursos, o tempo que demora a justiça, que justiça tardia é injustiça, né? Se transforma na injustiça. E os juízes e os tribunais com sobrecarga de processos, né, que não conseguem ter rapidez. Então,
o ser humano está imigrando, está evitando um desvio, né, que é a mediação e a arbitragem. E pelo colapso da moeda, qual o colapso da moeda? Agora, com esse problema do Covid e com o problema da desvalorização dos estados nacionais não centrais, fora do dólar, nós, a Argentina e o Brasil, está na placa do dólar. Quem tinha 100 mil reais, 100 mil pesos na Argentina, só a questão de 4, 5 meses atrás, perdeu dos 100 mil pesos, 60 mil pesos em desvalorização. Isso a pessoa não sente porque está internalizada. Aqui no Brasil, nós perdemos de 30% a 40% do valor da moeda. Né? Se o senhor for, como eu viajava, porque não vou mais conseguir viajar, primeiro pelo Covid, e segundo, por causa da moeda. Porque a nossa moeda está tão desvalorizada que eu virei um pobretão na Europa. Eu não consigo nem ir à Europa, nem aos Estados Unidos. Mesmo se eu lhe confessar, o senhor vai dizer, não, o senhor é um privilegiado, o senhor ultrapassa a faixa de 2.500, que quem ganha 2.500 no Brasil é uma minoria acima de 2.500. Parece que é mentira, mas é verdade isso, né? Quem ganha 10 ou 15 mil ou 20 mil é multimilionário. Mas quem ganha 20 mil ou 30 mil aqui no Brasil, na Europa, porque ele paga os 30 mil, diz que ganha, mas paga tudo de impostos, é a metade, né? Vai na Europa, não consegue comprar nada. A comida, tudo está caríssimo, sabe? Né? Então, o que acontece? A moeda nacional, ela está virando papel lixo, cada vez mais. Então, vai ter que ser feita uma reunião, uma nova reunião, ou os países continuam com a guerra monetária, os Estados Unidos contra a China, né? E continua essa coisa toda, ou nós vamos ser obrigados a nos reunirmos novamente, a humanidade, como houve fazer um novo Bretton Woods, uma nova regulação, e possivelmente esses logaritmos que eles garimpam, né, e que com a Bitcoin foram localizados 21 milhões, né, de logaritmos que tem esse blockchain, né, que pode seguir, né, que foi esse japonês que criou, né, Oshimo, né, não me lembro bem o nome, né, não me recordo bem, parece que é Oshimo, ele criou a moeda e já um outro descobriu o código, né, e alterou, podendo multiplicar isso para bilhões, o que criaria uma desvalorização do Bitcoin. Mas isso ele conseguiu desviar e deixou em 21 milhões. Né? 21 milhões de Bitcoins, e isso está muito valorizado. Isso não vai servir para uma moeda nacional, esse Bitcoin, porque só um Bitcoin vale 21 ou 30 e poucos mil reais, né? Não daria. Mas existem ensaios da parte do chinês, né? E a União Europeia também, e os próprios Estados Unidos, né? Com verificação da possibilidade de utilização disso aí. O senhor já tem uma coisa que é a utilização de cartão de crédito. Eu coloco só 300, quando eu vou viajar, uns $500 ou 500 euros no bolso, e o resto eu uso o cartão de crédito, né? Eu não deixa de ser uma moeda, não deixa de ser uma moeda monetária, só que é solvido não é em papel, é uma moeda eletrônica, né, contábil, mas é dólar ainda, né? É dólar. Só que eu vejo aí a questão puxando já para o direito administrativo de novo, né, já que é disciplina, é o controle do Estado, né? O cartão, nós ainda temos um controle do Estado. Agora, a esfera eu escrevi um artigo sobre isso, que o único jeito do Estado controlar o informal, e depois um deputado petista, sabe, assumiu a minha ideia, sabe? Mas o único jeito de controlar a informalidade é através de uma moeda tipo cartão, a moeda eletrônica, sabe? Porque aí todas as operações vão ser balizadas, todas as operações, sabe? E aí mas aí tu começa a entrar num regime do grande irmão, né? Começa. Exato. A coisa é difícil. E a questão e a dificuldade
A dificuldade que eu vejo da Bitcoin, da criptomoeda, é justamente dessa interferência do Estado, né? Porque ela ganhou visibilidade justamente pela ausência dessa interferência, né? E daí, Não é. Isso é para poder a pessoa. Porque antes a pessoa usava pedras preciosas, diamantes, né? Isso. O pessoal de origem semita, né? Os judeus que tiveram uma diáspora muito forte, são perseguidos em muitos lugares, eles sempre utilizavam ativos, né, em pedras preciosas e colocavam nos recônditos mais inóspitos do corpo humano, sabe? Através de cápsulas, sabe? Inseridas no ânus ou nas partes íntimas, sabe? Para transportar pedras preciosas e coisas assim, sabe? Né? Então, que é um jeito ainda. A gente vê aquele livro aquele livro Papillon do Robert, o francês, né? Que é aquele grande criminoso que foi para a Ilha do Diabo, aí condenado. Ele utilizava uma cápsula, sabe? Né? No ânus, e ele carregava um acervo de diamantes, foi o que livrou ele para fugir e comprar sua liberdade, e depois reiniciar sua vida, né? Agora, a moeda criptográfica, ela, além de ser transportada, ser remetida a cabo e perder o controle estatal, né? Porque exatamente o problema estatal é que o privado, a atividade privada quer fugir do controle estatal, né? E manter os ativos, porque você vê uma crise, o dinheiro tornando-se papel no banco, você tem todos os ativos num banco e decreta um curralito, como na Argentina, você fica com o seu dinheiro preso e se transforma todo em papel, né? E daqui a pouco você está pobre. E o Estado vai, né? Ele inflaciona, ele emite moeda, né? Agora mesmo estão emitindo moeda, né? Uma licença autorizada do Congresso e tudo para o Banco Central emitir papel, né? E os Estados Unidos... os Estados Unidos mesmo, para não sofrer o efeito bumerangue, que é o retorno do dólar para os Estados Unidos, eles baixaram o juro, está juro negativo, e eles revidaram, mandaram 50 bilhões, 60 bilhões para os países externos, porque esse efeito bumerangue quebra o dólar, quebra e colapsa o sistema americano, que é outro efeito da guerra das moedas. Por isso que eles querem o efeito parking, que o dólar retorne, se espraia, saia do território americano, para que todos os sistemas possam resistir. Porque o senhor vê, quanto mais o senhor exporta em agronegócio, o senhor não coloca o dólar em circulação aqui. Como o dólar entra bilhões em agronegócio, tem que trocar por real. E eles não têm ativo em real, sabe, que é superávites em ativo em impostos ou do Estado, para pagar esse dólar fora. Então, o que eles têm que fazer? Emitir. Então, é um paradoxo que se criou. O bom negócio, vamos dizer, o sucesso do agronegócio, o sucesso da exportação, se transforma em dívida pública, porque nós não temos, num Estado, né, social-democrata, que é caríssimo o nosso Estado, com defensorias, com defesa de toda a população toda, é muito bonito, né? É muito bom, né? Para os pobres é muito bom. Eu acho que, sei lá, vai ter que reanalisar tudo isso e teria que obrigar a China, sabe, a ter os seus direitos que ela não tem, mas ela não se obriga a isso. E aí é um problema sério que nós estamos... Todo o problema vem da China e nós vamos ter que aprender a conviver com a China, porque a China é um sistema simbiótico de capitalismo e comunismo. Ela utiliza as coisas boas dos dois num sistema grande, ultrapassa a visão do professor do Gramsci, né? do Gramsci, a posição gramsciista, que era autofagia de classes, eliminava com a luta de classes marxista, autofagia de classes. Lá não, eles fazem autofagia comunista e capitalista e juntaram a ditadura comunista em benefício de um mega monopólio de 800 milhões de operários que tem, no problema do conceito de mais-valia, uma plastia, sabe, uma complacência incrível
e que mesmo diminuindo o valor da moeda, diminuindo o valor das mercadorias, eles ainda mantêm a competitividade em face da sinergia e do valor de operários que trabalham, sabe? Da quantidade, sabe? Que é enorme, né? Perto quer dizer, só em operários eles têm mais que a população das 3 Américas, né? Pois é. Professor Sérgio, para finalizar, já estamos aqui no tempo, já a conversa flui, então, perdão, a conversa, né, o tempo vai passando mais rápido, quando o assunto é bom, né? Eu queria lhe questionar, e para finalizar, então, como disse, eu andei lendo até artigos na internet, justamente esse ponto da China no pós-Covid, essa questão de a China, a grande produtora do mundo, né? Enfim, toda essa questão do mercado de produção na China, enfim, tudo mais. E alguns defendem justamente essa reversão, né? Uma reversão nesse sentido, porque, haja vista a situação pandêmica, foi verificado que essa dependência torna-se absurda. E eu queria saber o seu ponto de vista e caso isso ocorra, caso venha a se alterar essa situação, quais seriam as consequências diante do cenário guerra das moedas de Estado, dessa possível alteração da China como fábrica do mundo, vamos colocar entre aspas isso? Eu acho que o problema é o seguinte: isso é uma guerra silenciosa. Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, só que essa guerra mundial é silenciosa. Ela não se passa com foguetes, com nuclear, com exército e tal, né? Mas a China, ela vai estar se armando, sabe? Porque ela, esses dias, teve manobras com os japoneses, com os americanos. Aí eu estou sempre seguindo essa coisa toda, sabe? Ela, embora seja um poder emergente, sabe, pequeno perante a Rússia, mas ela se arma. Eu acho muito difícil se reverter isso, a China aceitar isso, porque isso seria, ela não tem colocação das mercadorias, seria a falência do sistema chinês de monopólio. Eles são grandes monopólios, né? E esses monopólios iriam à falência em não ter, e também faltaria a comida, sabe? E poderia entrar em colapso o regime chinês, sabe, de alguma forma, né? Nós poderíamos ver isso e haveria uma implosão interna, né? Mas será que o regime chinês implodiria frente, vamos dizer, se os americanos e a Europa determinassem, como determinaram com relação a Cuba, né, um bloqueio continental, né, Cuba, né, que a China ninguém comprasse mais, e nós, como é que nós colocaríamos nosso agronegócio, sabe, né? Porque houve um desenvolvimento de várias áreas num tipo de simbiose com a necessidade, com a produção recíproca, sabe, de um país e outro. Isso cria pontos de estrangulamento futuro que a gente não vê. Agora, nós como sistema, vamos dizer que não é primário, né, secundário no Brasil aqui, nós podemos sofrer essas coisas sem nós decidirmos isso, né? E nós não temos condições de prevenir isso, sabe? Como bater em retirada, né? Isso sem dúvida, isso sem dúvida. A gente só vai sofrer as consequências e salve-se quem puder. Só os empresários com grande feeling, sabe, de visão externa e interna, podem ter de se retirar de determinados investimentos ou mudar para outros, né? Porque professor Sérgio, temos uma última pergunta aqui do aluno William. Foge um pouco do tema, mas ele vai abrir e vai questionar agora para o senhor mais essa questão histórica. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Só uma pergunta. Quando o professor André falou que o senhor participou do processo lá do impeachment do Fernando Collor, chamou muita atenção, porque ele foi o primeiro no Brasil. Então, se o senhor pudesse contar um pouco de como foi toda a história do processo de impeachment.
Não, isso houveram outros processos de impeachment na República Antiga, né? Na Primeira República, né? Com Floriano Peixoto, né? Então tem inclusive livros, né? Eu fui o primeiro em 14 de julho de 1992 a fazer um processo, sabe, de impeachment, né? Como indivíduo, né? Como cidadão, né? Porque o processo de impeachment é como aquelas garantias constitucionais, como o habeas corpus, né, e outros, que não é necessário o jus postulante, não é necessário inscrição na OAB. Qualquer cidadão pode pedir o impeachment do presidente, e conforme a Lei 1079 de 1950, né, também os ministros da Suprema Corte, né? Só que o processo aí inicia pelo Senado. No caso do presidente, o processo inicia pela Câmara dos Deputados. Agora, eu vou lhe dizer que eu fiz esse processo, agora o processo no Brasil é um processo travado, sabe? Nós falamos em democracia, mas essa nossa democracia é encravada, sabe? Ela é dominada pelos partidos e deveriam ser feitas reformas constitucionais, reformas partidárias, políticas, eleitorais, porque os partidos que fazem a democracia, contraditoriamente, paradoxalmente, os partidos são donos, têm caciques, né? E esses caciques, eles ocupam a nação, eles loteiam o Estado Nacional, e esse processo de indicação de membros para juízes, para os membros das cortes de controle, tribunais de contas, colocam todo um aparelhamento estatal e bloqueiam os checks and controls, que são os métodos processuais do processo constitucional se tornar realmente, né? Claro, eu acho que a gente não pode facultar uma liberdade total que qualquer um consiga travar uma república fazendo um processo, sabe? Mas tem processos relevantes que devem ter por exemplo, quando se entra com processo na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o líder, via de regra, o líder da maioria, no chamado presidencialismo de coalizão, né? Ele trava o processo. Ele, que representa a Câmara dos Deputados, ele fica representando e retira o poder da Câmara, e ele, o presidente da Câmara dos Deputados, tranca o processo constitucional Ora, isso ele deveria fazer com que se reunisse aquela comissão paritária representando os partidos, né, para que essa auscultasse, aferisse a legitimidade daquele que postula e dessas argumentações colocadas nas bases, na argumentação do processo de impeachment. Não é feito assim, né? Então, eu não fiz só o processo de impeachment contra o Collor, eu fiz o processo de impeachment contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma, fiz o processo de impeachment, de pedir o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, na época o juiz Nelson Jobim, que o Nelson Jobim, como presidente do Supremo Tribunal Federal, fazia reuniões com o PMDB para se candidatar a presidente da República, sabe? Completamente fora dos padrões, né, de rigidez, de isenção da justiça, né, de imparcialidade, tudo, né? Também fiz processo contra o Pallotti, contra outros ministros, né, o ministro da Justiça, o Cardoso, né, da Dilma, né? Não foram só isso. Eu julgo o seguinte, eu escrevi no Estado de Direito, que era um jornal da Pontifícia Universidade Católica, uma página, né, sobre a minha visão, né? Eu creio que o processo de impeachment é um processo truncado, sabe? E acho melhor que o Brasil imigrasse para o sistema de governo, que seria o sistema parlamentarista, mas com profunda reforma
partidária, reforma política e dos partidos. Porque se fizerem implantar o sistema parlamentarista sem essas reformas, aí é pior ainda. Exatamente. Aí o presidencialismo de coalizão não vai ser o presidencialismo de coalizão, vai ser a coalizão partidária, a coalizão da máfia, ou a coalizão de todos esses inquistados no poder, que sobem ao poder de forma que não é, vamos dizer, que detém fundos, eles privatizam a vontade nacional em nome dos partidos. Paradoxalmente, aqui são considerados, pela Constituição de 88, privados, né? E os partidos sempre foram figuras do direito público, né? Mas o problema maior dos partidos é que os ricos são donos dos partidos. As pessoas ricas ou as pessoas que fazem fortuna dentro do público sem escrúpulo nenhum, né? Então, o aumento de número de partidos, não é porque existam várias ideologias, mas porque existe, na realidade, pessoas que foram podadas no partido e querem criar outra área para serem os donos do partido e não sofrerem a influência daquele lá, né? Daquele outro, daquele... Agora, tem um centrão aí que domina tudo, né? E a gente está vendo... Professor Sérgio, eu acho que nós podemos até marcar uma próxima para falar sobre essa temática, impeachment, numa análise sobre o sistema de governo, né? O senhor pode marcar tudo que seria de grande valia, sabe? Eu me coloco à sua disposição e vou ter imenso prazer em aprofundar, porque isso é objeto de vários artigos meus, está no meu site, e minhas preocupações, sabe, com relação à liberdade, à democracia no país. Não uma liberdade formal, uma liberdade de Araque, uma democracia de Araque para inglês ver, mas uma democracia real, em consonância com os meios sociais, o regime social, e uma imprensa forte, que não alinhada, não uma empresa que espera receber investimento do Estado para poder funcionar, né? Professor Sérgio já está convocado. Vamos agendar, vamos marcar um dia, um período aí, nós vamos fazer uma aula sobre isso. Já está convocado. Eu vou para Alegrete agora, vou lá para uma fazenda, fico uma semana, mas pelo dia 7, 8 eu estou aí, a gente pode tratar aí nessa sequência aí. Né? Vamos conversando. Perfeito. De modo, por hoje, eu gostaria de lhe agradecer imensamente. Foi uma fantástica aula. Eu acho que não tenho como expressar a forma de lhe agradecer pela oportunidade que o senhor nos colocou, né, de todas as lições, todo o aprendizado. Motivo disso, a gente pode ler aqui o chat, aqui os alunos colocando já como excelente aula, pode marcar que nós vamos, né, o pessoal já está achando excelente a sua manifestação. De modo que eu quero lhe agradecer imensamente, dizer que lhe tenho como um querido amigo e um excelente professor, um querido professor, e fico muito contente em poder, nesse momento de pandemia e de isolamento, poder contatar com o senhor, ainda que online, e ouvi-lo, que é sempre motivo de muita alegria, de muito aprendizado, todos os minutos que são compartilhados com a sua presença. Muito obrigado, professor Sérgio. Eu que agradeço. Eu agradeço de coração, com o coração na mão, e agradeço a oportunidade que o senhor me faz, a minha consciência, colocar perante a minha educação os valores, esses que eu cultuei através de 35 anos de magistério público. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, até uma próxima, vamos agendar uma com certeza. Um grande abraço a todos. Igual. Depois eu vou lhe passar o vídeo da gravação, eu vou encaminhar depois. Muito obrigado. Para o senhor ficar com ele também arquivado. Um grande abraço. E os alunos, eu já compartilhei no grupo de vocês, alunos, o link da nossa aula. Vamos encerrar aqui
vamos para a nossa aula. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Um grande abraço. Boa noite, Vindé. Boa noite. Boa noite, pessoal.